E depois da discussão entre Trump e Zelensky, o que se esperava no exército ucraniano mais fraco, mais frágil, com uma moral mais baixa no campo de batalha. O que aconteceu foi totalmente contrário. Os ucranianos estão atacando com mais ódio agora, com mais vontade. Eles dominaram 3 territórios novos só no dia de hoje, que você está assistindo esse vídeo. Então eles estão utilizando uma nova técnica que se chama Envolving Door, ou porta giratória, que é uma adaptação da técnica elástico. Essa técnica foi utilizada pelos russos no norte da Ucrânia e foi um fracasso. Essa técnica consiste em justamente recuar, né, a técnica de elástico, você recua e deixa os russos atacar com muita força. Os russos utilizam as forças de ondas humanas, né, que é uma técnica terrível, que a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Então você recua, deixa os russos atacar, e aí esse recuo faz as linhas russas ficarem mais longas e fracas. Então você imagina que aqui é a base russa, eles começam o ataque, vai se distanciando, o exército ucraniano vai recuando e eles vão se distanciando dessa base. O exército ucraniano vem e ataca no meio dessa linha de suplemento, deixa todo esse ataque frágil e começa a fazer um cerco de rendição ou para eliminação desses soldados, né? Então essa técnica, ela foi utilizada na mina de carvão de Tsentranaya, perto de Toretsk, em janeiro de 2025, no mês retrasado, né? Segundo aí o Instituto de Estudo da Guerra, os ucranianos eles recuaram de propósito e quando os russos avançaram, depois eles voltaram com os drones e soldados, tomando de novo a área e cercando o vilarejo de Shcherbinovka, onde controlaram o centro desse vilarejo. Essa técnica aí vem de uma ideia de uma tática alemã antiga, já desde a Primeira Guerra Mundial, chamada de defesa elástica. Mas os ucranianos foram lá e melhoraram essa técnica. A Brigada de Assalto Aéreo 95, que treina já com os instrutores da OTAN desde 2014, usa bastante essa técnica por causa da sua rapidez. Outro caso foi em Kharkiv, em setembro de 2022, ainda no início da guerra. Os ucranianos eles recuaram diante de um ataque russo, deixaram as linhas russas se esticarem e depois recuperaram mais de 3.000 quilômetros quadrados em uma semana, como mostra a BBC e o Instituto de Estudos da Guerra. A gente vai falar sobre o momento atual, né? Em março de 2025, os Estados Unidos deixou de ajudar a Ucrânia, teve essa discussão. A Ucrânia estava sendo ajudada e chegou até a ser permitido utilizar aqueles mísseis que chegam a 300 km de alcance para atacar os alvos dentro da Rússia. Isso daí ajudou a Ucrânia, na época, a destruir bases russas importantes. Mas com uma nova política dos Estados Unidos, essa ajuda, que valia de cerca de 61 bilhões de dólares em 2024, segundo o Congresso americano, quase acabou. Mas isso parece uma estratégia de longo prazo que a gente não sabe qual vai ser o resultado final. A gente está vivendo uma nova era de diplomacia, como os governantes conversam entre si, e a gente não vai saber só daqui para frente se isso daí vai ser bom ou ruim. Mas os ucranianos estão fazendo o papel dele no campo de batalha. Na noite de hoje eles destruíram um depósito de munições termobáricas russas na região de Selidov, no leste do país, dentro da Rússia. Isso mostra que mesmo com menos recurso, eles estão com coragem para atingir lugares importantes dentro do território inimigo. E essas munições termobáricas, também conhecidas como bomba de vácuo, são armas fortes sim e perigosas. Elas funcionam em 2 passos. Primeiro ela solta uma nuvem de combustível no ar e depois elas explodem essa nuvem, criando um calor enorme de até 3.000 graus Celsius e uma pressão que tira o ar todo ao redor. Isso quebra tudo em uma grande área, como prédios, esconderijos, e pode matar pessoas por queimadura ou falta de ar. O sistema russo TOS lança foguetes assim de até 10 quilômetros. O modelo TOS-2 chega a 15 quilômetros. Então foi bem importante para a Ucrânia destruir esse depósito. Olha, essas armas não são proibidas por lei internacional em si, como a Convenção de Genebra, mas alguns grupos dizem que é errado, de fato é, usá-las em cidade. Nos anos 2000, a Rússia foi criticada por utilizar essas bombas na Chechênia, e há notícias de uso na Síria também. Na Ucrânia, em 2022, uma embaixadora disse que os russos usaram isso em uma cidade, mas isso não foi comprovado em si. O grande problema é que elas
eliminam muitas pessoas, sem escolher alvos, especialmente em áreas com civis. O custo ele não é exato, mas cada foguete TOS pode variar entre 50 a 100 mil dólares, e o sistema todo custa entre 6 a 7 milhões de dólares, segundo os especialistas nessas armas. E olha, ainda falando sobre o avanço, outro sucesso grande foi na retomada da cidade de Toretsk, em Donetsk. A revista Forbes contou que 2 semanas depois que os russos tomaram essas ruínas, os ucranianos fizeram um ataque e pegaram a cidade de volta, no dia de hoje. O Instituto de Estudo da Guerra confirmou isso. Toretsk, ela é valiosa porque ela fica em uma colina, e ela dá uma vantagem para quem está lá em cima, né? Eles conseguiram isso com essas táticas que eu disse, como a Revolving Door, a porta giratória. E olha, 10 segundinhos bem importante desse vídeo. Eu tô aqui do outro lado, sou órfão, não tenho ajuda, tô morando sozinho hoje e eu tô precisando de você aí do lado. Eu peço só que, por gentileza, você aperte no botão de joinha, que é a única coisa que eu preciso, que eu quero crescer esse canal. Eu quero transformar isso em um negócio de longo prazo. Então eu preciso da sua ajuda, é coisa simples, não precisa se inscrever em nada, só deixar o like aí. Muito obrigado. Agora falando sobre essa técnica, é uma tática que ela engana os russos. Os ucranianos deixam justamente o inimigo entrar em uma área que eles parecem, sente aí que é fácil, mas justamente é uma armadilha. E aí, quando os russos eles chegam, os ucranianos vão lá e fecham o caminho deles, cortando a comida e a arma. Isso deixa os soldados russos cansados e eles acabam se rendendo ou sendo derrotados. Olha, um caso real que aconteceu ontem foi em Sinikva. Demorou 2 semanas para ele concretizar essa estratégia, e aí tá aparecendo aí do lado. Então eles deixam os russos avançar e depois vão lá e recuam e faz eles recuar de novo, né? O Estado-Maior da Ucrânia, o Instituto de Estudos da Guerra, disseram que os ucranianos cercaram mais de 200 soldados russos, pegaram suplementos como munições e carros leves. Essa técnica vem de ideias soviéticas da Segunda Guerra Mundial, mas ela foi melhorada agora por comandantes ucranianos. O comandante bem reconhecido dessa técnica é o general Alexander Sirski, que usa drones e canhões precisos para vigiar e atacar os russos presos. Outro exemplo foi em Vuhledar, em outubro de 2024. O Instituto de Estudo da Guerra mostrou que os russos entraram na cidade, mas os ucranianos levaram para uma área preparada já. Cercaram com drones e destruíram mais de 30 veículos russos, fazendo os russos fugirem dali. Então é uma técnica que ela demora um tempinho para se concretizar, cerca de 2 semanas ou até 1 mês, mas ela funciona. E essa é a nova técnica que a Rússia está utilizando no campo de batalha agora. Enquanto isso, a Rússia não para de recrutar carne para o seu exército. O jornal francês Le Figaro disse que o exército russo chama de cerca de 36 mil a 42 mil soldados por mês para a guerra, isso por mês, que está entre aí quase 500 mil de soldados por ano. Esse número ele é bem parecido ou até menor do que as perdas russas por mês, que fica entre 40 mil e 50 mil soldados, segundo os estudos do Ocidente. Muitas dessas perdas vêm dessas ondas humanas, que é uma tática que a Rússia manda muitos soldados, muitas vezes sem treino bom, para tentar passar pelas defesas ucranianas. Isso custa muitas vidas, mas ajuda os russos a avançar devagar em Donetsk, que também é conhecido aí como moedor de carne na gringa. Então, mesmo com menos ajuda dos Estados Unidos, a Ucrânia começa a achar outros aliados. Hoje, o Zelensky teve um encontro aí com o rei Charles III do Reino Unido, e ele prometeu dar mais de 5 mil mísseis de defesa aérea para a Ucrânia. Isso foi hoje, tá? Isso junto com uma reunião de líderes da Europa e da OTAN em Londres também, que está acontecendo nesse exato momento. Isso mostra que a Europa quer ajudar onde os Estados Unidos deixaram de ajudar. Ainda assim, o presidente ucraniano Zelensky disse que em 2024 os momentos mais importantes da guerra iriam acontecer esse ano, em 2025, mostrando que é agora que é a hora de resistir de verdade. Olha, a coragem da Ucrânia não está só na luta em si. Desde o começo da invasão, em fevereiro de 2022, 6 milhões de pessoas saíram do país. A população caiu em 25%, segundo a ONU mesmo disse. Então, mesmo com tanta destruição, os ucranianos que ficaram continuam lutando pela sua liberdade. Cidades aí como Kiev, Kharkiv e Odessa ainda estão sendo atacadas hoje, mas eles não desistem.
E para finalizar, né, parar de receber a ajuda dos Estados Unidos é difícil sim, mas a Ucrânia mostra que a coragem e boas táticas fazem a diferença. Justamente com essas duas táticas que eu te falei aí sobre a porta giratória e elástico e ajuda de amigos como o Reino Unido. Eles enfrentam hoje uma Rússia que é um inimigo muito maior, né? Teoricamente o segundo maior exército do mundo. O que você acha aí dessa força? Deixa a sua opinião nos comentários. Por gentileza, até a próxima.